A esfera dos Betts. Este certamente é o caso mais intrigante e famoso no que tange a objetos de origem desconhecida que são encontrados e examinados e nos quais se constatam estranhos efeitos. Em 1974, uma esfera de aço inoxidável foi encontrada na propriedade da família Betts. Suas propriedades e efeitos físicos desafiam a ciência até hoje, e muitas conjecturas se levantaram sobre sua origem. A família Betts acabou se distanciando da mídia, mas o mistério sobre a esfera ainda permanece. Nesta investigação, você vai saber de detalhes nunca antes revelados a respeito, bem como do tão buscado paradeiro dos Betts, que sumiram junto com a esfera. Em 27 de março de 1974, Terry Matthew Betts, 21 anos, estudante de medicina à extrema-direita, sua mãe, Jerry, empresária ao lado do filho, e seu pai, o engenheiro naval Antoine, 54 anos, na extrema-esquerda, foram inspecionar os danos causados em sua propriedade, a Neff House, por um incêndio que se alastrou através de uma faixa de 88 hectares da floresta pantanosa Fort George Island, que está situado a leste de Jacksonville, Flórida. No meio das andanças em busca da causa do incêndio, se depararam com uma esfera metálica de aproximadamente 20 centímetros de diâmetro e, achando o objeto curioso, o levaram para casa. O trio chegou a considerar a possibilidade desse objeto, que supuseram ser, em um primeiro momento, uma bala de canhão deixada pelos conquistadores do Novo Mundo, ter causado o incêndio que eles estavam averiguando, mas o mesmo não apresentava nenhum sinal de ter estado em contato com altas temperaturas, pois o metal parecia estranhamente reluzente e não apresentava sinais de danos, arranhões ou as típicas manchas escuras que aparecem nos metais quando submetidos ao fogo. Apesar da suspeita de que a esfera poderia ser um objeto de propriedade da NASA ou mesmo parte de um satélite soviético, o objeto acabou sendo colocado no quarto do jovem estudante e lá ficou meio que esquecido por 2 semanas, até que um fato curioso aconteceu. Terry estava acompanhado de sua amiga Teresa Fraser, fazendo improvisações no violão, fato que acabou causando algumas reações na estranha esfera metálica que ele e seus pais haviam encontrado na mata semanas antes. O objeto passou a vibrar e emitir um som pulsante, em resposta ao som emitido pelo violão, sempre que acordes específicos eram tocados. Segundo o relato de Terry, momentos após a amiga dedilhar em seu violão uma certa sequência musical, a bola de metal começou a vibrar como um diapasão, e esse som foi acompanhado pelo que parecia ser uma ressonância inaudível, pelo menos para o ouvido humano, ressonância que o cachorro da família Betts atendeu com grande preocupação. Jerry Betts disse: "Deve haver ondas de alta frequência que a esfera emite. Quando colocamos nosso poodle perto da bola, ele choraminga e coloca as patas nas orelhas." Assustados, os dois chamaram os pais de Terry para ver aquilo, que definitivamente consideraram que não era nada normal. A esfera retomava o som pulsante sempre que o mesmo acorde era tocado. Parecia ser algo inteligente. Os Betts mostraram a esfera ao pequeno Wayne, de 12 anos, que ficou fascinado por ela, principalmente porque se movia sozinha. Dias depois, membros da família Betts começaram a notar outros acontecimentos estranhos relacionados à esfera. Eles descobriram que, ao rolar a esfera no chão, tal e qual uma bola de boliche, ela poderia mudar sua trajetória à vontade e depois voltar ao ponto de partida. Os Betts afirmaram que, em uma ocasião, o objeto permaneceu em movimento por cerca de 12 minutos, antes de finalmente retornar ao seu ponto de origem. Os Betts continuaram tentando descobrir outras propriedades e capacidades da esfera e constataram, entre outras coisas, que, quando a esfera
era tocada por outro objeto metálico, um martelo, por exemplo, parecia vibrar como um sino. A esfera também parecia sensível às condições climáticas, pois essas peculiaridades ficavam mais perceptíveis em dias de muito sol, como se o instrumento recebesse sua energia dessa fonte e emitisse uma vibração, algo que não acontecia em dias nublados. Era mais ativa em dias ensolarados, em dias nublados ficava quieta. Embora tenha sido claramente influenciada pela luz solar, a esfera não apresentou nenhuma alteração quando exposta à luz solar ou aos raios infravermelhos. Uma das manobras da esfera incluía subir no sentido oposto ao que deveria, quando estava numa mesa plana que era inclinada. Era como se a bola estivesse fugindo da queda. O globo metálico parecia emitir uma vibração de baixa frequência em determinados momentos, como se um motor estivesse operando dentro do objeto. Se colocado sobre uma mesa de vidro, o objeto parecia buscar a borda da mesa e depois se afastar dela. Se a superfície do vidro fosse inclinada, o objeto se movia, surpreendentemente na direção oposta. Outro boato intrigante era que havia um pequeno ponto triangular no mostrador. Este ponto representava a região magnética do objeto. A estranha capacidade da esfera de se mover, como se tivesse vontade própria, acabou preocupando os Bets, tanto que eles guardaram a esfera em um saco fechado durante a noite, acreditando que o objeto esférico poderia simplesmente escapar. A família naturalmente começou a ficar com medo, pois a esfera passou a pular e rolar sozinha, além de fazer as portas da casa fecharem do nada e emitir um som parecido com o de um órgão. Finalmente, os Bets decidiram tornar público seu achado. Talvez assim eles pudessem descobrir o que era aquele artefato. Inúmeros veículos de imprensa foram à casa dos Bets, em Fort George Island, para ver a esfera, e praticamente todos os repórteres presenciaram fenômenos estranhos produzidos por ela. O artigo mais antigo referente à esfera dos Bets, publicado em 11 de abril de 1974, está no arquivo do Jornal Diário de Jacksonville. A manchete do artigo do Florida Times Union: Esfera bizarra é o último mistério acontecendo no castelo. Repórteres de publicações de prestígio, como o New York Times, vieram de muitos lugares distantes, até mesmo do Japão, para ver a misteriosa esfera com seus próprios olhos. Os visitantes chegavam céticos, mas quase invariavelmente ficavam perplexos com as habilidades inesperadas da esfera. As comunidades científica e militar também se interessaram em examinar a esfera e solicitaram a análise do estranho objeto. Representantes do Exército dos Estados Unidos e da NASA contataram a família Betts, bem como pesquisadores de OVNIs representando a Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos, a APRO. Um porta-voz da Marinha dos Estados Unidos chegou a admitir na televisão que não conseguiu explicar sua origem. Em nota oficial fornecida à imprensa pela Marinha, foi declarado publicamente que a esfera não era propriedade do governo dos Estados Unidos. A família, que havia escolhido intencionalmente um local isolado para morar, tornou-se alvo da imprensa que não os deixava em paz. No auge do frenesi da mídia, o renomado astrônomo e ufólogo Dr. Joseph Allen Hynek solicitou que a família Betts enviasse a esfera para seu escritório na Northwestern University em Chicago, para que ele pudesse inspecioná-la pessoalmente, mas Jerry recusou, acreditando que o objeto poderia ser confiscado ou perdido. Para desgosto de dezenas de cientistas e curiosos, a esfera permaneceu na propriedade dos Betts, até que alguns novos eventos começaram a acontecer e a assustar seus donos. Jerry Betts relatou que ela e sua família começaram a ouvir música de órgão no meio da noite, embora nunca houvesse tal instrumento em casa. Como se isso não fosse assustador o suficiente, as portas começaram a abrir e fechar,
aparentemente por vontade própria, a qualquer hora do dia e da noite. Antoine e Jerry decidiram então que era hora de chegar ao fundo desse mistério. Após uma série de terríveis distúrbios noturnos, a família Betts finalmente deixou a esfera com os cientistas da Base Aérea Naval de Jacksonville, perto de sua casa. A Marinha dos Estados Unidos ficou curiosa para estudar a esfera e informou que a havia emprestado dos Betts para uma série de testes. Os esforços iniciais dos metalúrgicos da Marinha acabaram sendo um beco sem saída, pois suas máquinas não eram poderosas o suficiente para penetrar no objeto. Chris Berninger, o porta-voz da Marinha, relatou o seguinte, abre aspas, nossas primeiras tentativas de raio-x não nos levam a lugar nenhum. Usaremos uma máquina mais poderosa na esfera e também executaremos um espectrógrafo para determinar de que metal ela é feita. Fecha aspas. Durante um bom tempo, os mais avançados especialistas em metalurgia da Marinha se debruçaram sobre a esfera, mas nem os mais avançados equipamentos de raio-x eram fortes o suficiente para penetrá-la. Se eles não conseguiam enxergar dentro da esfera, pelo menos foram capazes de determinar o tamanho e peso exatos da esfera. Ela tinha 20,22 centímetros de diâmetro e pesava exatamente 9,68 quilos. Eles também concluíram que o revestimento ou cobertura metálica era feito com uma liga de metal ferroso, a ASTM magnética, chamada aço 431 inoxidável, que tinha cerca de 1 centímetro de espessura, 12,7 milímetros, o que significava que poderia suportar uma pressão de 120 mil libras por polegada quadrada. Estas fotografias foram tiradas por um amigo da família Betts, Ron Kivett, logo após a descoberta e os eventos de 1974, a fim de documentar sua aparência externa. Eles também observaram que a esfera tinha dois objetos redondos cercados por uma auréola, feita de um material com uma densidade incomum, uma marca triangular de 3 milímetros e 4 polos magnéticos diferentes, 2 positivos e 2 negativos, que não eram concêntricos. A Marinha também concluiu que, embora a esfera fosse fortemente magnética, não apresentava sinais de radioatividade e não parecia ser um explosivo. Os cientistas da Marinha queriam dividir o objeto para dar uma olhada em profundidade, mas Jerry Betts não concordou que isso fosse feito com medo de que a esfera pudesse ser destruída e, como não pertencia ao governo, pediu que lhe fosse devolvida. A Marinha manteve sua promessa e a devolveu, mas muitas perguntas permaneceram sem resposta. A essa altura, a família Betts começou a considerar seriamente a possibilidade de estarem de posse de uma tecnologia alienígena genuína ou um dispositivo de escuta alienígena, como alguns de seus vizinhos o apelidaram. Entre os dias 20 e 21 de abril de 1974, o tabloide sensacionalista National Enquirer realizou o UFO Blue Ribbon Panel, que contou com a presença de ninguém menos do que Joseph Allen Hynek, o pai da ufologia, e de outros ufólogos renomados. Os membros da APRO conseguiram convencer a família a levar a esfera para o Congresso, porque se ficasse provado a origem extraterrestre dela, a família Betts poderia legitimamente ganhar a recompensa que estava sendo oferecida pela revista National Enquirer. Desde 12 de março de 1972, a publicação oferecia um prêmio de $10 mil para a melhor evidência científica da realidade dos OVNIs e $50 mil para a primeira pessoa que pudesse provar que um objeto voador não identificado veio do espaço sideral e não é um fenômeno natural. Esta soma, que já era abundante, subiu para $1 milhão em 1976. Terry ficou designado como mensageiro e guardião pessoal do objeto
e foi enviado para New Orleans com a esfera escondida em um trailer. A esfera, como não poderia deixar de ser, tornou-se o centro das atenções e foi submetida a mais uma bateria de testes. Todos eles confirmaram o que já se havia revelado, incluindo o fato de que o objeto parecia mesmo agir como um transponder de áudio. A revista National Enquirer fez um grande esforço para reunir o que chamou de painel de alto nível, composto por cientistas notáveis como o Dr. Joseph Allen Hynek, o Dr. James Albert Harder, o Dr. Leo Sprinkle, o biólogo Frank B. Salisbury e o professor de filosofia da Universidade Estadual de Nova York, o Dr. Robert F. Cregan. Além dos especialistas mencionados, o painel foi completado por membros de grande estima, como um ex-juiz da Suprema Corte, um ex-procurador-geral dos Estados Unidos e um ex-juiz do Tribunal de Apelações de Nova York. Os chefes da APRO, Milford e NICAP, também estiveram presentes para formar uma espécie de mini-painel investigativo, que ficou encarregado de decidir quais casos iriam para o painel principal. Ficaria a critério do painel decidir se algumas dessas evidências apresentadas eram uma evidência irrefutável de vida extraterrestre e, portanto, merecedor do prêmio em dinheiro. Os especialistas concluíram tudo o que foi dito anteriormente sobre a esfera, inclusive o fato de o artefato funcionar como um transmissor de áudio. Apesar de não saber a origem do objeto ou o que era, eles não puderam confirmar se era extraterrestre. Eles não conseguiram definir a origem do orbe, mas, como não tinha conexão direta com nenhum avistamento de OVNIs, o Enquirer negou à família Betts qualquer chance de ganhar o prêmio de $50 mil. No final, Hynek examinou a esfera, mas não ficou impressionado, concordando com a explicação da Marinha de que aquilo era algo elaborado na Terra, embora admitisse não ter ideia do que era ou de onde viera. Em um anúncio feito no Congresso Internacional de Ufologia em Chicago, em 24 de agosto de 1974, o Dr. James Albert Harder, professor emérito de Engenharia Civil e Hidráulica na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e assessor da APRO em Engenharia Civil, apresentou conclusões verdadeiramente estarrecedoras e terríveis em relação à esfera dos Betts. Baseado nos estudos de raio-x, informou que as duas esferas internas estavam repletas de um elemento muito mais pesado que qualquer coisa conhecida pela ciência, enquanto o elemento mais pesado já criado é o Unuceptio, que tem o número atômico 117, e o elemento mais pesado que ocorre naturalmente na Terra é o urânio, com o número atômico 92, foi determinado que a esfera Betts tem um número atômico maior que 140. Se alguém tentar dividir a esfera, poderia explodir como uma bomba atômica, afirmou o professor. A partir da revelação feita pelo Dr. Harder, os Betts se retiraram da mídia, e tão misteriosamente quanto surgiu, a história em torno da esfera desapareceu sem deixar rastros. A esfera dos Betts nunca mais foi vista desde então. Muitos afirmam que a família Betts confiou a esfera à Marinha, que por sua vez a perdeu de vista. Outros dizem que a família Betts o guardou somente para si, porque se cansou de todos os assédios e telefonemas, ou porque se deu conta de que não possuía nada além de uma bola de metal. Depois que a história da bola foi divulgada, o entregador da Coca-Cola viu algumas esferas de aparência semelhante em uma escultura do lado de fora do hotel, administrado pelo artista James Derlin Jones, em Taos, Novo México. Ele chamou a atenção de Derlin Jones para as reportagens dos jornais sobre a esfera dos Betts, e logo os repórteres estavam ligando para ele para perguntar sobre seus globos de aço inoxidável de 20 centímetros. Foi assim que Derlin Jones apareceu alegando que criara as esferas
em 1971 para uma de suas exposições. Suas esculturas cinéticas usavam esferas que contavam com um sistema de pêndulos internos que lhes davam movimentos aleatórios e podiam de fato gerar sons estranhos. Na foto, o escultor James Durling Jones e sua filha Sabrina posam com bolas de metal que o artista planejava usar em uma nova obra de arte. O artista disse que perdeu várias dessas esferas quando os transportava no bagageiro do teto de sua perua Volkswagen pela área de Jacksonville na Páscoa de 1971 e que se lembra de quando algumas das esferas rolaram sobre a bagagem e se perderam nos arredores do local onde a família Betts encontrou sua bola metálica em Fort George Island. Ele disse que até tentou recuperá-las, mas que algumas rolaram para longe e assim ficaram perdidas, até que a família encontrou uma delas cerca de 3 anos depois. Ou seja, a esfera não teria vindo do espaço sideral, mas caído do bagageiro de sua van. A alegação de James Durling Jones, porém, ainda deixa 2 questões sem resposta. Jones disse que as suas esferas tinham sido perfuradas e depois soldadas, mas os exames na esfera dos Betts não indicaram qualquer sinal de solda ou perfuração superficial. Durling Jones alegou que havia conseguido as esferas de válvulas industriais de retenção de um amigo anônimo que havia retirado os objetos ilegalmente da empresa em que ele trabalhava, algumas do tamanho e peso exatos da esfera dos Betts. A despeito da recusa de Durling Jones em dizer qual tinha sido a empresa que fabricara as esferas, em 2012 o escritor e produtor norte-americano Brian Dunning, do Skeptoid, um podcast de ciência, reivindicou ter descoberto qual empresa seria essa. A Bell & Howell, que fabricava uma válvula de retenção esférica de mesmo tamanho, peso e composição metalúrgica ao da esfera dos Betts. A pista foi que, na época, uma pessoa ligou para a United Press International e se identificou como funcionário dos laboratórios Bell System. Ele admitiu não ter visto a bola pessoalmente, mas pela sua descrição parecia um transcritor de corrente do tipo usado em pesquisas oceanográficas. Quanto ao movimento aparentemente autônomo da esfera, Brian Dunning lembrou que, abre aspas, a bola ficou quieta em exibição dentro da casa dos Betts por quase 2 semanas, e não há relatos de que ela tenha se movido sozinha, exceto quando alguém a baixou para experimentá-la. Nem a Marinha dos Estados Unidos, nem Alan Hynek relataram ter observado a bola fazer algo em comum. Nenhum dos dois corroborou a afirmação de Carl Wilson de que tinha propriedades magnéticas estranhas ou que estava transmitindo um sinal de rádio. A única coisa que Hynek e seus colegas membros do painel do Enquirer notaram foi que ela chacoalhava quando sacudida. Fecha aspas. Em relação ao movimento da bola, Dunning cita a conclusão do porta-voz da Marinha, Chris Berninger, abre aspas. Acho que é por causa da construção da casa. É velha e tem piso de pedra irregular. A bola está quase perfeitamente equilibrada e basta um pequeno recuo para fazê-la se mover ou mudar de direção. Fecha aspas. É um tanto difícil acreditar que uma família inteira, bem formada e bem instruída, pudesse interpretar de forma tão exagerada e obtusa uma simples bola de metal que andava sozinha por causa do piso irregular. Quanto a isso, Dunning não se mostrava surpreso, pois, segundo ele, hoje em dia as pessoas acreditam em qualquer coisa. Em agosto de 2014, Dunning, que era investigado pelo FBI desde 2011, foi condenado a 15 meses de prisão por roubar 5 milhões de dólares usando cookies plantados em visitantes de seu site Skeptoid. Documentos judiciais afirmam que Dunning distribuiu seus cookies por meio de um widget para blogueiros e também que usou código JavaScript contido em páginas da web.
A despeito das muitas tentativas de explicação, o fato é que ninguém até hoje descobriu de modo cabal o que era a esfera, quem a havia feito e nem como, muito menos para que ela servia e nem como operava. Centenas de pessoas já haviam visto segurado, fotografado, sacudido, balançado, batido, pesado, medido e analisado a superfície com microscópios, com raio-x, com sondagens de ultrassom, mas não houve nenhum cientista capaz de esclarecer aquele mistério. Quanto aos alegados fenômenos paranormais, ninguém também pôde explicar o que de fato eram e como se produziam. Muita gente acredita que tudo era apenas cisma da família, que ficou impressionada com um mistério que já durava várias décadas. As propriedades misteriosas e incomuns das esferas não passariam de uma série de coincidências e mal-entendidos. A esfera teria vibrado por ressonância. A rolagem misteriosa no solo, como vimos, foi atribuída ao piso irregular da casa da família Betts, e os sons da esfera seriam provenientes de pequenas limalhas que ficaram presas em seu interior durante o processo de fabricação. Em termos socioculturais, é fácil ver como uma família normal na Flórida decidiria que um objeto estranho em seu quintal tinha algum tipo de propriedade improvável. Na ausência de informações científicas claras sobre isso, essa lenda pode crescer muito rapidamente. E a década de 1970 pós-hippie, e ainda imersa na contracultura, foi o auge da crença em coisas como OVNIs, fenômenos paranormais, bem como novos movimentos religiosos, meditação transcendental americanizada, uma mistura inebriante para as pessoas desenvolverem algumas ideias malucas. Entretanto, pelas proezas verdadeiramente espantosas, como rolar até determinado local por conta própria e voltar para quem a havia rolado, vibrar e zumbir em resposta aos acordes de um violão e emitir ondas de rádio, bem como a todas as incongruências reforçadas pelo fato de os Betts e a própria esfera terem desaparecido da face da Terra, muita gente ainda continua acreditando que sua origem era de fato extraterrena. A família vivia uma vida tranquila em sua propriedade de 20 acres, até o momento em que contataram a imprensa e tornaram público o achado da esfera. Agora o telefone tocava 24 horas por dia, 7 dias por semana, com pessoas de todo tipo querendo ver e examinar a bola e oferecendo teorias e advertências sobre isso. Só havia uma coisa a fazer. A família Betts guardou então sua bola e se afastou dos holofotes. Até recentemente, os últimos dados sobre os Betts eram de 16 de dezembro de 1987, quando Antoine Betts faleceu aos 67 anos. Jerry Betts se casou novamente em 1989 e, alguns anos depois, passou a administrar um site pessoal em que conta parte de sua história de vida e compartilha suas obras de arte e histórias sobre sua vida e sua família, embora se abstenha de falar sobre a esfera, por motivos compreensíveis. Jerry relata uma história de vida que se parece com tantas outras, repleta de dificuldades e dramas pessoais iniciais, como se procurasse com seu exemplo encorajar, proporcionar esperança, reforçar a fé e inspirar os que porventura estejam atravessando por momentos tão difíceis quanto os que ela passou. Ela começa dizendo que por muitas vezes e por muito tempo em sua vida se viu sozinha e desamparada, e que nessas horas só contou com o apoio e a força de Deus. Ela era a número 12 de 14 filhos. Sua mãe morreu quando tinha 10 anos, e com isso teve de se tornar a mãe de sua irmã de 7 anos. Seu pai, Jack Cox, faleceu 5 anos depois, quando ela tinha 15 anos. Quando a guerra acabou, ela tinha 3 irmãos que estavam na guerra. Aquele que era o terceiro mais velho a convidou a ir morar com ele em Jacksonville. Jerry se casou, teve 3 filhos, Latrécia, Terry e Rob, e trabalhou em 2 empregos, um durante o dia e o outro à noite. Mais tarde, trabalhou no escritório de uma fábrica, tendo se saído tão bem que pensaram que teria uma educação universitária.
Mesmo apertada e com muitas despesas, ela começou a investir em imóveis. Nos anos 1950, ela comprou um caminhão e um trailer e logo já tinha uma frota inteira. Ela só não foi a pioneira porque já havia uma outra mulher na indústria de caminhões. Em 1963, Jerry casou-se com Antoine Betts e ele foi para o mar no mesmo dia em que se casaram. Enquanto Antoine passava 3 meses no mar como engenheiro-chefe das linhas dos Estados Unidos, ela administrava sua empresa de caminhões e cuidava dos filhos. Em 1964, um artigo chamado Ela transformou um elefante branco em ouro sobre seu sucesso na indústria de caminhões foi publicado e isso a levou a ser convidada para participar do popular programa de TV To Tell the Truth. Mas o dado mais revelador é que ela diz ser uma inventora nata. A maior de todas as suas invenções foi um gerador de oxigênio poliatômico que matava bactérias e vírus no esgoto bruto e na água, o que salvou a Painter Poultry, que era sua principal fonte de receitas, de ser fechada por causa de bactérias que fluíam através de lagoas e riachos no rio St. John's, causando morte de peixes. A Painter Poultry montou uma equipe para construir e instalar a máquina, que imediatamente reduziu o nível de bactérias e vírus a níveis aceitáveis, sem produtos químicos, salvando assim sua empresa e 400 empregos. Jerry esteve também envolvida como produtora em algumas produções cinematográficas. Alguém disse que não precisavam construir um castelo para o filme que estavam fazendo, porque havia um em Fort George Island, embora estivesse praticamente em ruínas. Compraram e reformaram aquela velha casa histórica, a Neff House, apelidada de O Castelo, na ilha de Fort George, e se mudaram para lá em 1968. Essa foi a casa da família Betts até 1985. Ao que parece, alguns deles continuaram morando lá e não se mudaram para longe, como muitos disseram. Ou seja, por terem passado a evitar a mídia e os pesquisadores, pareceu que tinham desaparecido. Após a morte de Antoine, em 1987, Jerry se casou com o também engenheiro Arnold Jackson, em novembro de 1989. O trabalho dele a levou por todo o mundo, a viajar para a África do Sul e Austrália por meses a fio. Muitas vezes ela acordava à noite nesses lugares distantes e pintava belos quadros, muitos dos quais estão expostos na galeria de seu site. Ela parece querer esquecer o caso da esfera, tanto que nem sequer o menciona em sua biografia, talvez por causa dos muitos aborrecimentos que toda aquela agitação lhe trouxe. Alguns que postam comentários no site fazem referências à esfera, como não poderia deixar de ser. A trágica história da Neff House. Aninhada na floresta em Fort George Island, a Neff House foi construída pelo arquiteto local Mellon Clark Greeley. Greeley foi contratado pelo empresário Nettleton Neff, de Chicago, para projetar sua casa de inverno localizada ao lado do Monte Cornelia, o ponto mais alto do condado de Duval. A característica mais notável da casa é a torre de entrada circular com sua varanda semicircular de ferro forjado acima da porta da frente. Infelizmente, Neff nunca viu a conclusão de sua casa semelhante a um castelo, devido a uma série de eventos infelizes. Em agosto de 1926, 6 meses após a construção da casa, sua esposa, Catherine Scudder Neff, morreu em um incêndio que destruiu sua casa de verão em Hornbrook, Michigan. Acredita-se que o incêndio tenha começado quando um fogão a gás dentro da casa explodiu. Quase 2 anos depois, o filho de 21 anos de Neff, William Wayne Neff, desapareceu da Universidade de Harvard. Seu corpo foi encontrado 2 semanas depois, enforcado em uma macieira nos arredores
de Stonington, Connecticut. Em 7 de abril de 1931, Nettleton Neff cometeu suicídio após se trancar em seu escritório no prédio da Highway Exchange, em Chicago, depois de dar um tiro na têmpora direita com um revólver calibre .45. Sua casa no condado de Duval ficou vazia por muitos anos após sua morte, até que Kenneth Merrill, da Merrill Stevens Shipbuilding Company, comprou a casa como um retiro de férias para a família Merrill. Os Merrill foram donos da casa até 1967, quando a venderam para a família Betts. A família Betts mudou-se da Neff House em 1985, tendo vendido a casa para a Fairfield Communities, que a usou como moradia durante projetos arqueológicos. O Florida Park Service comprou a propriedade em 1989 e usou a Neff House como escritório para a equipe do parque e residência de guarda florestal. A ala construída pela família Betts foi demolida em 2002 devido a problemas estruturais e a casa foi lacrada. Quanto à bola, não sei se alguns dos familiares ainda a possuem. Alguns anos atrás, o Museum of the Weird, Museu do Estranho, em Austin, Texas, tinha uma esfera dos Betts em exposição. Era uma réplica ou eles, de alguma forma, colocaram as mãos na bola original? Provavelmente era uma réplica, como quase todos os itens expostos lá. Você pode ler esta matéria completa no meu Patreon. Torne-se meu patrono e tenha acesso a matérias relacionadas que também falam sobre artefatos do mesmo gênero, como os do caso Kera, no Japão, e o caso Kakonde, em São Paulo, além de dezenas de outras exclusivas. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro, ative as notificações e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais!